Consulado do Brasil em Miami oferece curso gratuito de inglês para os brasileiros. Brasil adia para janeiro a exigência de vistos para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Brasileiro é o novo líder da Câmara de Dirigentes, Lojistas e Empreendedores dos Estados Unidos. Casa Branca anuncia que vacinas atualizadas contra a Covid-19 estarão disponíveis no mês que vem. E tem todas as informações atualizadas sobre a tempestade Idália que está prestes a tocar o solo da Flórida. O governador ampliou o alerta de emergência para 46 condados. Olá, muito boa noite. Boa noite. 28% da população que mora na Flórida não fala inglês e os brasileiros fazem parte dessa estatística. E pensando nisso, o Consulado-Geral do Brasil em Miami e parceiros comerciais criaram um curso gratuito para ajudar a nossa comunidade. Basta ter um computador, tablet ou até mesmo celular para aprender inglês de forma virtual. Serão 10 horas de aulas individuais oferecidas pela American English Academy, com um professor exclusivo que vai ensinar a gramática e a pronúncia do inglês, além de tirar todas as dúvidas. O curso foi doado pela Escola de Inglês em parceria com a Florida Luxury Magazine e o Consulado Geral do Brasil em Miami. O material didático, que tem valor estimado de $25 mil, vai ser oferecido totalmente de graça para a nossa comunidade. O objetivo é melhorar o inglês dos brasileiros e capacitar a nossa comunidade para o mercado de trabalho na Flórida, que está em expansão comercial e turística e está carente de profissionais que falem a língua norte-americana. Então, fique de olho nas redes sociais do Consulado Geral de Miami, porque o site para a inscrição vai ser disponibilizado lá para os interessados em aprender inglês de graça. Muito legal essa iniciativa. Bom, e de acordo com uma pesquisa da American Community Survey, os centenas de milhares de brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos têm dificuldades para se identificar quando perguntados sobre qual grupo étnico pertence. A dúvida de muita gente, de acordo com o estudo, é se nos encaixamos como latinos ou como hispânicos. O levantamento mostra que a maioria dos brasileiros preenche errado essa questão em pesquisas e formulários. E o motivo para isso, quem nos explica é a Eloaura Zen. Ser ou não ser? Eis a questão. A pergunta shakespeariana fundamental é revisitada por brasileiros que vivem nos Estados Unidos e precisam sempre responder. Afinal, em solo americano, somos ou não considerados latinos? Sim, são considerados latinos, porque viemos da América Latina, né? Então, todo povo que vem da América Latina é considerado latino. O que nós não somos é hispanos, porque nós não falamos espanhol. A obviedade é colocada em xeque porque diversas reportagens apontam para uma lei aprovada em 1976 pelo Congresso americano que supostamente determinou a coleta de dados no país sobre um grupo étnico específico, americanos de origem ou descendência espanhola. Essa mesma legislação teria classificado esse grupo como americanos que se identificam como sendo de língua espanhola e traçam sua origem ou descendência no México, Porto Rico, Cuba, América Central e do Sul e outros países de língua espanhola. Assim, estavam incluídos na classificação 20 países falantes de espanhol na América Latina, mas não o Brasil, falantes de português, ou outros países latinos, mas não hispânicos. Então, eu já vi essa matéria da BBC, que é uma matéria bem confusa, por sinal. Eu mesma falei assim, do que esse cara, do que as pessoas estão falando, né? Até onde eu sei, brasileiros são considerados latinos, mas não são considerados hispanos. Mas esta confusão não fica só entre os especialistas, não. Em 2020, ao menos 416 mil brasileiros vivendo nos Estados Unidos se identificaram como hispânicos ou latinos na American Community Survey, maior pesquisa domiciliar americana. O número chamou a atenção porque, em 2019, apenas 14 mil brasileiros haviam sido classificados dessa forma, e em 2021 foram 16 mil. Uma coisa é etnia, outra coisa é idioma, naturalidade, nacionalidade. Essa pergunta, para mim, é uma coisa muito até capciosa,
não da sua parte, mas da parte de quem faz uma coisa sobre essa. Se o brasileiro não é considerado latino, o brasileiro é considerado o quê dentro deste país? Há quem pense que trabalhar essas divisões no censo e em outras pesquisas públicas seja um desserviço, uma vez que a autodenominação possa trazer algumas distorções da realidade. Mas para quem pensa assim, vale lembrar as razões pelas quais essas pesquisas continuam sendo feitas desta maneira. Isso é importante para políticas públicas, né? Porque quando a gente pensa em censo, a gente não pode pensar só em contagem, né? Não é só para saber quantos somos e o que fazemos da vida e de onde somos. Isso é sobre políticas públicas. A partir do momento que a gente tem um censo, a gente consegue elencar os povos, as suas diferentes, vamos dizer assim, informações e as necessidades que esse grupo tem. Por que se colocar raça e etnia? Porque são coisas diferentes. Por que se colocar nacionalidade? Porque são coisas diferentes. Entendeu? E dentro dessas coisas diferentes, a gente vai ter que pensar políticas públicas para as pessoas diferentes, né? É preciso tratar os desiguais como desiguais, porque aí assim a gente consegue pensar em equidade, no sentido não que a gente vai criar políticas discriminatórias, mas a gente vai tratar a partir da entrada dessa população na sociedade. O governo do Brasil adiou a exigência de visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A medida vai entrar em vigor a partir do dia 10 de janeiro do ano que vem, 2024. As companhias aéreas que voam para o Brasil já avisaram que vão começar a fiscalizar os passaportes a partir desse dia determinado, 10 de janeiro. Os viajantes americanos, canadenses, australianos que não tiverem essa autorização serão barrados na hora do embarque. O governo brasileiro informou que os formulários de solicitação de vistos vão estar disponíveis no site do Itamaraty já nos próximos meses. Em todo o país, as crianças estão retornando à escola após as férias de verão e no Maine, algumas escolas estão acolhendo um número significativo de crianças que não tinham previsão de conseguir estudar neste ano letivo. São crianças imigrantes que estão em abrigos do governo ou hotéis do estado porque acabaram de chegar com suas famílias da fronteira e se tornaram requerentes de asilo para morar aqui nos Estados Unidos. As escolas de Louiston, Freeport e Sanford estão acolhendo mais de 100 dessas crianças imigrantes. It's an opportunity for our district to experience diversity. O superintendente assistente de Sanford diz que o maior desafio agora está na comunicação e na contratação de pessoal extra. We are providing all of our staff with professional development. Estamos oferecendo treinamento adicional para os nossos funcionários para que essa acolhida seja feita da melhor forma possível, diz a autoridade de educação do distrito. Jake, o superintendente de Louiston, traz outra preocupação, a moradia desses alunos, já que em seu distrito a hospedagem dos imigrantes em hotéis tem prazo para terminar em 1º de novembro. Até podemos abrigar essas crianças temporariamente, mas o que vai ser feito dessas famílias? Ele questiona. These children are tremendous benefit for the RSU. They make our community diverse. Especialistas dizem que a ação do estado do Maine de acolher os imigrantes nas escolas deve ser seguida em todo o país. É um benefício para essas crianças e para a comunidade como um todo, que ganha em diversidade linguística e cultural. Depois do intervalo, você vai conhecer o brasileiro que é o novo líder da Câmara de Dirigentes Lojistas e Empreendedores dos Estados Unidos. E no Brasil, a Polícia Federal prendeu um acusado de operar esquema de imigração ilegal do Espírito Santo para os Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. O empreendedorismo latino vem ganhando destaque e espaço em Massachusetts, principalmente com a ajuda de uma organização brasileira que abriu um escritório em Boston e virou base dos novos empresários. É a Câmara de Dirigentes Lojistas e Empreendedores. Eles estão expandindo e ajudando quem quer vencer na América do Norte. E o novo presidente é um empresário brasileiro do ramo publicitário, como nos mostra agora a repórter Giovanna Lucatelli. A cerimônia de posse da nova diretoria da CDLE nos Estados Unidos foi realizada na State House, em Boston. Alex Colombini é publicitário e assume a direção da entidade pelos próximos 2 anos.
Como vice-presidente, o empresário João de Arruda Melo, que fundou o CDLE e também já esteve à frente da entidade. Para Colombini, a gestão irá focar no empreendedorismo brasileiro nos Estados Unidos. O objetivo justamente é juntar, agregar, trazer empresários, pessoas boas junto conosco. A expansão da CDLE para novas localidades e a abertura de escritórios distritais também estão nos planos da nova gestão, além da capacitação dos empresários brasileiros no país, com uma agenda dinâmica de palestras e workshops. A deputada Priscila Souza falou a respeito. É um grande passo para nós deputados saber que tem uma organização brasileira aqui tomando espaço aqui. Quer dizer, isso representa uma evolução maior da nossa comunidade, isso representa o resultado dos nossos esforços, não só nós três aqui, mas de todo mundo que tem trabalhado na política, no engajamento cívico aqui em Massachusetts. Mudando de assunto, agora a gente fala sobre imigração. A Polícia Federal do Brasil anunciou a prisão de um homem acusado de promover a imigração ilegal aqui para os Estados Unidos. O criminoso do Espírito Santo foi descoberto depois de denúncias de familiares de brasileiros que chegaram aqui no país pela fronteira e que foram submetidos a condições terríveis durante a viagem, além de cobranças abusivas por parte dos coiotes. Na casa do acusado, os agentes encontraram cerca de R$1.000 em cédulas falsas e drogas também. A identidade do preso não foi revelada porque as investigações continuam e a polícia espera chegar a mais pessoas que fazem parte dessa organização. Além da atuação no Espírito Santo, o grupo estaria operando com o tráfico ilegal de seres humanos na Bahia e em Minas Gerais. E tem mais uma informação sobre imigração ilegal aqui para o território norte-americano. O FBI anunciou que está investigando a atuação de contrabandistas ligados ao Estado Islâmico na fronteira sul. Mais de uma dúzia de cidadãos do Uzbequistão autorizados a pedir asilo estão sendo investigados porque teriam feito a travessia com a ajuda desses coiotes ligados à célula terrorista. O grupo cruzou a fronteira no início deste ano. Os agentes do Departamento Antiterrorista dos Estados Unidos estariam debruçados sobre esse caso, apesar de não haver ameaças neste momento. E no próximo bloco tem os detalhes da vacina atualizada contra a Covid-19 que chega na semana que vem aqui nos Estados Unidos. E se você gosta de comprar pela Amazon, atenção, a empresa vai aumentar as taxas de entrega. As infecções por Covid-19 começaram a aumentar novamente aqui nos Estados Unidos e o governo anunciou que uma vacina atualizada e mais eficaz contra a doença vai estar disponível para a população já no próximo mês. Hoje, a Covid-19 ainda é mais perigosa do que a gripe, mas as chances de uma pessoa se contaminar estão diminuindo, segundo os especialistas. E isso se deve, em parte, ao vírus ter alterado a nossa imunidade. Segundo um estudo feito pelo CDC, através de análises de sangue da população, estima-se que 97% dos moradores dos Estados Unidos já têm alguma imunidade contra a Covid-19, seja através da vacinação ou contaminação pelo vírus. Isso significa que o nosso sistema imune, desde que estejam saudáveis e funcionando como deveriam, lembrarão da maioria das formas do coronavírus na próxima vez que ele cruzar o nosso caminho. No entanto, ainda não é possível tratar o coronavírus como algo comum e é sim preciso continuar se vacinando. O governo anunciou que no próximo mês estarão disponíveis vacinas atualizadas contra todas as variantes existentes. A Casa Branca deve em breve começar campanhas de vacinação para a temporada outono-inverno, quando se espera um aumento das infecções. Mudando de assunto, agora a gente fala de violência armada. Um estudante de 20 anos foi morto a tiros depois de se confundir e entrar na casa errada na Carolina do Sul. O morador alegou invasão de propriedade, mas a polícia, claro, abriu uma investigação. Um rapaz de 20 anos foi encontrado morto na frente da casa, perto da Universidade da Carolina do Sul. Os oficiais disseram que Nicholas Anthony Donofrio teria confundido a residência e entrado na propriedade errada. Ele morava na mesma rua. O morador simplesmente sacou uma arma e disparou a queima-roupa contra o rapaz, que morreu na hora. O homem, que não teve o nome divulgado, alegou a Lei de Proteção à Moradia, Stand Your Ground, que autoriza o uso da força letal para
para defender a propriedade privada. 29 estados americanos possuem leis desse tipo. Um estudo apontou que essas legislações são responsáveis por um aumento de 8 a 11% nas taxas de homicídios no país. Isso equivale a 700 mortes adicionais a cada ano. Um símbolo turístico da Quinta Avenida em New York pode dizer adeus a qualquer momento. É que ele existe há quase 20 anos e a prefeitura só reparou nele agora. Nós estamos falando do relógio gigante instalado na frente da Trump Tower. É que lá em New York City, para fazer qualquer tipo de instalação nas calçadas, é preciso pedir autorização do município. Bom, agora a repórter Carolina Camargo vai nos explicar melhor essa polêmica. O relógio de quase 5 metros fica na calçada, na frente da Trump Tower, na Quinta Avenida, em Manhattan. É tão chamativo que é considerado uma atração por sites turísticos. Mas esse relógio marcante pode estar com os dias contados. É que essa excentricidade foi instalada há quase 20 anos, sem licença ou autorização da Prefeitura de New York. São quase 2 décadas sem pagar taxas para a Big Apple. E agora, o governo municipal decidiu resolver este grande problema, feito nas cores preta e dourada. Na cidade de New York, qualquer objeto na calçada, independentemente do tamanho ou do significado, precisa ser aprovado pelo Departamento de Transportes da cidade. O responsável tem de pagar uma taxa e pedir permissão anualmente. Estima-se que o valor da taxa para o relógio de Trump seja de $300 por ano, mas o cálculo com as multas e taxas atrasadas não foi divulgado. Agora, a prefeitura avalia se retira ou não essa estrutura da rua. Em 2015, eles tentaram remover o relógio, mas não conseguiram. Enquanto nada se decide, a população corre para tirar fotos e registrar o símbolo turístico antes que ele seja confiscado da calçada pública. Eu acho que deveria deixar, eu acho que super combina com o prédio na frente, não está numa posição em que atrapalha os pedestres a caminhar, então eu acho que faz super parte da rua e eu acho que vai atrair ainda mais turistas para visitar e tirar fotos aqui. Agora a gente traz um alerta para quem gosta de fazer compras online. A Amazon está aumentando o valor mínimo de frete para as pessoas que não são membros. Hoje em dia, para conseguir um frete gratuito após uma compra, as pessoas que não são membros, os chamados Prime, devem efetuar uma compra de pelo menos $25. Mas já a partir dessa semana, esse valor mínimo de compra aumentou para $35. Um porta-voz da Amazon descreveu essa elevação do preço como um teste. Segundo a empresa, essa mudança é uma estratégia, pois poderia elevar mais consumidores no pagamento da taxa anual de cerca de $140 para aderir ao serviço Prime. Depois do intervalo, pesquisa mostra que 3 em cada 4 pilotos de avião caem no sono durante os voos. E tem, claro, todas as atualizações da tempestade Idália, que está prestes a tocar o solo da Flórida. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora a sua qualidade de vida. Nos Estados Unidos, apenas 5% dos voos comerciais são pilotados por mulheres. É que nós ainda enfrentamos muita resistência no setor aéreo. Mas olha, uma adolescente de 17 anos do Texas está tentando mudar essa realidade. Ela ganhou uma bolsa de estudo de aviação e agora quer inspirar outras jovens. Olha só. Jaden Walker despertou a paixão pelos aviões bem pequena. Ela quis seguir os passos do pai, que é piloto. It just feels different being up in the air. Like you could see everything from like a different point of view. É diferente estar no alto, no ar. É como se você pudesse ver o mundo de outro ponto de vista, disse a adolescente. Aos 17 anos, a texana provou que sonhos podem voar mais alto do que se imagina. Ela conseguiu uma bolsa de estudo feminina de aviação. Only about 3.4% of them are women. Foi a Fundação Leroy Homer quem abriu as portas para Jaden pilotar um futuro promissor. A adolescente disse que foi uma batalha difícil, já que de toda a população de pilotos, apenas 3,4% são mulheres nos Estados Unidos. Mesmo assim, Jaden afirmou que nada é impossível e que o segredo é a persistência.
É preciso mudar esse tipo de estereótipo e inspirar mais mulheres para conseguir mudar essa realidade, desabafou a jovem que quer agora servir de exemplo para a futura geração feminina de pilotos. Changing that kind of stereotype and just like inspiring other. E seguindo nesse assunto, uma curiosidade. Olha só o que revelou uma pesquisa. 3 em cada 4 pilotos caem no sono durante o voo. A pesquisa que revelou esses dados assustadores foi feita em julho deste ano, com mais de 7 mil pilotos em 31 países. Essas sonecas estariam se tornando cada vez mais frequentes por causa, claro, das longas jornadas aí de trabalho, cada vez mais intensas e sem pausas, com pausas curtas entre as viagens. Pelo menos 73% dos pilotos dizem que não conseguem descansar de forma adequada entre um voo e outro. E essa fadiga, segundo os especialistas, é um risco à segurança aérea. A Agência Europeia de Segurança da Aviação disse que pressiona as companhias aéreas para o cansaço da tripulação e cobra, claro, ações. Entre os pedidos estão itinerários mais organizados, espaçamento maior entre as jornadas dos pilotos e um plano de emergência melhor para as mudanças de última hora. Perigoso, né? Muito perigoso. Bom, vamos aproveitar então e dar uma olhadinha agora no nosso clima, ver como é que vai estar o tempo amanhã. É hora do nosso mapa da meteorologia. Olha só, Boston chuva, mínima de 59, máxima de 78. New York tempestade também, mínima de 64. Também continua desse jeito em Norfolk, tempo totalmente encoberto, mínima de 73. Aí na Flórida a gente não tem sol nem aparece. Jacksonville, Miami, Tampa, muita chuva, máxima nessa região não passa de 90, mínima de 76. Houston, sol aparece um pouquinho, mas bastante calor, 100 graus de máxima, Evelyn. E ele brilha com bastante força em Brownsville, em San Antônio e em El Paso aí o sol fica entre nuvens com máxima de 95, um pouco mais amena do que a gente vem vendo ao longo desses dias. Mesma coisa em Albuquerque, no Novo México, e em Phoenix, no Arizona, bastante sol, assim como em Los Angeles, onde a máxima fica perto dos 90. Em São Francisco também o sol brilhando bastante ao longo do dia, com uma máxima perto de 80, também bastante quente para a região. E em Las Vegas, máxima de 109, mínima de 83, com o sol brilhando bastante também, gente. Bom, e nós já estamos na contagem regressiva para a chegada do furacão Idália na costa oeste da Flórida. O governador alertou a população que decidiu ficar em casa para estar preparado para os impactos. A tormenta deve chegar esta madrugada e atingir a Flórida como categoria 3, com ventos de 120 milhas por hora, como nos mostra agora a repórter Carla Marim. O dia de hoje foi de últimos preparativos. Muita gente estocando areia em sacos, comprando madeira e levando água dos supermercados. Estou um pouco preocupado com a chuva, quer dizer, com o vento. Vivemos em uma casa móvel, disse Paul Nash. Na casa da brasileira Luciana, a correria era para arrumar as malas e manter a tranquilidade das crianças, as gêmeas de 5 anos. E por que a gente está indo, gente? Porque tem um furacão vindo. E aí a gente vai se proteger. É isso aí, gente. A família mora em Perry, uma das regiões apontadas como possível área de impacto do olho do furacão. Essa é a primeira experiência que eu tenho no meio do furacão, literalmente, né? Moro nos Estados Unidos tem 12 anos. Já tive algumas experiências, né, do momento e tal, mas não que eu tivesse no olho mesmo do furacão. Ontem nós tivemos a informação que já não teriam aula hoje nem amanhã, né, está tudo suspenso, as coisas, os lugares estão fechando, a fábrica onde meu marido trabalha também está parando produção, isso tudo assusta, né, não tem como dizer que não assusta, porque pra gente é uma coisa muito nova. Nós brasileiros não estamos preparados para isso. As autoridades mobilizaram a Guarda Nacional e equipes de resgate para áreas de risco. Eles também suspenderam pedágios, fecharam aeroportos, cancelaram as aulas e abriram diversos abrigos. O governador ampliou o alerta de emergência para 46 condados. Há ordens de evacuação em 22 regiões. Ron DeSantis lembrou que quem está na possível rota do furacão deve procurar um local seguro e afirmou que haverá chuva intensa, ventania perigosa, maré alta e inundação. Se você estiver naquela tempestade, estará colocando sua vida em risco quando a tempestade chegar a esse ponto. Idália virou um furacão de categoria 1 ontem à noite e atingiu Cuba com ventos de 80 milhas por hora. Na passagem pela ilha, provocou muita chuva e inundação. Neste momento, Idália está atravessando o Golfo do México
México, ganhando mais força e intensidade. O impacto da tempestade deve concentrar nesta grande faixa vermelha do mapa. O olho do furacão pode atingir a área chamada Big Bend, na costa oeste da Flórida. Idália vai chegar nesta quarta-feira como categoria 3, com ventos de 120 milhas por hora, e será a primeira formação a atingir a região em 172 anos. Bom, gente, toda a atenção necessária para esse momento. A gente vê já que tem muita chuva forte chegando em boa parte da Flórida, inclusive tem alerta para outros condados, né, Ruth? Sim, aqui para a região sul a gente já está sentindo em Broward, em Miami-Dade, a chuva já está chegando com intensidade, com bastante vento, mas o pior mesmo está lá para aquela região central e do norte, tem que prestar muita atenção, tem alerta, ele vai chegar durante a madrugada, gente, então atento às notícias. Com certeza, todo mundo preparado e tomando todas as precauções possíveis para se manter seguro. Claro que amanhã a gente traz também todas as informações para vocês dos impactos da chegada de mais essa tempestade aqui no estado. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina aqui. A gente volta a se encontrar de novo amanhã às 7h30 da noite. Agora você fica com mais um episódio da 8ª temporada da série Reis. Uma boa noite, gente. Boa noite.